Hello, esse é mais um episódio do Pode, Vivi? Conta aqui pra mim, como é que estão as suas parcerias? Como é que tá a sua habilidade em network? Hoje eu trouxe pra você um convidado incrível que vai trazer insights. Segura aí, ó, já pega papel e caneta na mão, porque nós temos aqui hoje Ricardo Ricchini. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Vivi. Ricardo, gente, ele é sócio do Nexus. Então, se você não conhece o Nexus ainda, é já uma lição de casa. Pesquisa, é um grupo extremamente comprometido de network que pode trazer para você também uma outra relação com seus negócios. Pessoas de qualidade, não é isso, Ricardo? Conta pra gente um pouquinho de quem você é. Vamos começar por aí. Eu sou o Ricardo Ricchini, ex-tímido, introvertido com orgulho e me meti no networking que só lido com centenas de pessoas todos os dias. Acho que eu vou contar um pouquinho dos últimos 10 anos, quando eu me envolvi com networking. A primeira vez que eu fui num grupo de networking, bem tímido, odiando que eu estava sendo forçado, eu fazia parte de uma sociedade, então eu tinha que ser o cara do networking. E eu falei, pessoal, não dá nem bom dia, é bons negócios, sabe? É só dar a mão, todo mundo de terno. E eu saí da reunião e falei assim, gente, eu quero isso pra minha vida, né? Porque como tímido, eu também tinha aquela crença de vendas que é bater de porta em porta e falar com pessoas, aquelas ligações frias. E aí eu vi que tinha uma possibilidade das pessoas me indicarem pela minha competência, pela minha confiança. E a gente acha que é bom, né? E eu falei, gente, isso é muito interessante. Então eu acho que é um bom ambiente para quem tem esse desconforto de vendas e tudo mais. É uma maneira, vamos falar sobre isso, uma maneira suave. Uhum. Eu digo, é uma maneira mais natural de se vender, né? Que é baseada em quem você é de verdade. Aí você não vende, você é comprado, as pessoas vêm atrás de você, né? Aí foram 5 anos em grupos desse tipo, experimentando todo tipo de coisa. E aí eu achei que faltava a história do network de verdade, né? De cultivar relacionamentos para geração de negócios. E não certas obrigações ou acordos ou ser forçado a fazer algumas coisas. E aí fui buscando eu saí de um grupo e falei, vou montar o meu grupo. Gente, é muito difícil. Uau! Eu tentei, já estava em Alphaville, tentei na Associação Comercial de Barueri, tentei na Associação Comercial de Osasco, nos centros comerciais lá de Alphaville, e era muito difícil de juntar as pessoas, né? Eu falei, eu acho que esse não é o meu core business, né? Eu sou de treinamento, esse tipo de coisa. E aí um amigo falou, eu sei a solução do seu problema. É o Thiago Neves, que é o CEO do Nexus, né? Aí eu fui numa reunião, que acho que foi no Itaim ou em Moema, aí eu fiz o que eu falei que não ia fazer, eu dei a mão para ele fazer, eu quero montar um grupo em Alphaville. Eu nem dei bom dia, ele falou, opa, vamos lá. Né? Você já inaugurou assim a frase. E o Thiago, acho que é legal de falar isso, o Thiago Neves, ele é português, já está um tempo no Brasil, mas se você não ligar a tecla SAP, gente, como é que pode? O cara está 30 anos aqui e não falar português brasileiro, né? Mas ele trouxe uma coisa que eu gosto de falar isso, né? Eu entendo. Para mim é verdade. Uhum. Ele tem uma coisa romântica do empreendedorismo europeu. Uau, que legal. Porque esses modelos de network, eles vêm dos Estados Unidos. Né? Que é muito, vamos fazer negócio e se for o caso, a gente faz piadinha no bar à noite. Mas não, ali é muito sério. E ele trouxe essa coisa de fazer negócio com amigos. Né? Uhum. E o Thiago, ele foi escoteiro por muito tempo. Né? Então ele tem valores muito próximos aos meus. Já fui escoteiro, mas não por muito tempo, né? Sabe, de fazer as coisas pelos outros, de se doar primeiro em vez de querer alguma coisa em primeiro lugar. E aí bateu muito esses valores, né? E o que o Nexus não tinha, tomara que ele não veja esse episódio, não tinha método, não tinha método para fazer as coisas acontecerem, né? E aí eu falei, assim que eu tive liberdade com ele, tipo, 2 semanas depois. Bem ali, bem loguinho. Eu falei, precisa de treinamento, senão esse negócio não vai pra frente, né? Aí ele concordou e aí eu fui. E isso, assim, eu entrei no Nexus, queria montar um grupo em Alphaville, não deu, porque logo entrou a pandemia. A gente tava começando a montar, fechou tudo. E pandemia, assim, daqui a 2 semanas passa esse negócio, isso né? aí não vai dar nada, né? 2 semaninhas. E aí eu entrei no grupo no Morumbi, e aí eu fiz um trabalho que eu gosto de chamar de pavimentação, né? Por causa da pandemia, entrou
muita gente no Nexus naquela época, porque o pessoal estava buscando esse formato, não ficar esse sozinho, fôlego, né? Isso. Foi muito assustador, né? E só que entrou gente de todo tipo e junto com a pandemia entrou muito o infoproduto, com aquela coisa do zero, em uma semana do 0 a 7 dígitos, aquelas mentiras, né, que contam, e o pessoal entrava muito querendo só vender, né? Então eu fiz todo um trabalho de colocar e implementar esse método para falar assim, não, a gente está aqui para se doar em primeiro lugar. A consequência disso é você ser reconhecido, né? Fomos trabalhar uns 2 ou 3 anos, né? E acabei sendo convidado para ser sócio. Legal. E aí agora a gente está numa fase de crescimento muito bacana. Assim, é engraçado, né? Assim, eu imaginava que ia ser muito mais rápido baseado nas fontes da minha cabeça, né? Mas você precisa fazer o trabalho, né? Precisa construir as coisas, né? Essa solidez mesmo, né? Então a gente já tentou alguns grupos fora de São Paulo e sem a gente por perto não funciona. Aquela energia, né? Aquela essência que está ali ativa. Ainda é uma dificuldade, porque a gente precisa ter uma liderança que conduz o grupo, né? E você não pode começar um grupo do nada em algum lugar que não tem ninguém, porque não tem isso. É uma coisa que a gente tem que resolver. Mas a gente está começando a dar esses passos, né? Então a gente está com uma diretoria completa hoje, os diretores eles ajudam os grupos, tem diretores de expansão. Então a gente está num movimento, está bem empolgante. A gente teve uma reunião ontem o dia inteiro sobre isso. 10 sobre grupos essa novos expansão. Olha, em 2026. Meta. Sim. É bem interessante, assim, Riquine, a gente tem aqui, então, na nossa audiência, empreendedores, né, que estão ali em diversas fases de empresa, começando, meio, estruturação, profissionalização, e network é um tema que cabe em todos os momentos, né, que trabalha realmente esse negócio dentro de todas as searas em que ele estiver. Você trouxe para nós aqui uma história de empreendedorismo, né, dali de dentro, um ex-tímido, achei ótimo isso. Achei ótimo. Um ex-tímido que se desafiou, que trouxe ali para uma vertente de trabalhar suas habilidades dentro de um contexto que não era conhecido, né? Então foi lá, se desafiou, trouxe essa vertente de vou criar o meu, muito interessante, porque você começa de um zero, mas de repente vem uma oportunidade que te coloca nesse mundo, né? Então, desejado, alcançado, e vem para essa construção, que é, poxa, tá, então agora eu tenho a faca e o queijo na mão, no caminho se torna sócio e implementa um procedimento. Então, para você que está em casa, olha só que interessante essa história e traz muito para você também os pontos que você pode destacar de alavancagem e organização da sua empresa. Porque é exatamente isso que aconteceu com o Riquine aqui no caminho. E aí a gente vem para essa expansão. Nós fizemos aqui um brainstorming antes da conversa. E você colocou aqui para mim que no Nexus, o empresário ele precisa ter uma visão de ser protagonista. O que significa isso? Ser protagonista dentro de um grupo de network? O Nexus, ele basicamente, ele provê, vou chamar de espaço, uma coisa meio subjetiva. Ele provê um espaço onde as pessoas podem se conectar, né? Então a gente tem alguns tipos de filtro, a gente não aceita não aceita vendedores, não aceita vendedor tipo profissão, né? Todo empreendedor tem que vender, né? Mas não pode ser um empreendedor, não pode ser uma pessoa que não seja um empreendedor, né? Assim, as dores, as conversas, né? Não existe 13º para o empreendedor, não existe férias para o empreendedor, né? Então, assim, as dores são específicas, né? Os desafios são comuns dos empreendedores. Então, tem algumas coisas a gente não aceita para manter esse organismo coeso, vamos dizer assim. E um filtro de pessoas que são confiáveis. Perfeito. Né? Confiável, eu chamo de empreendedor com propósito. Né? A pessoa, nossa, o que é o propósito? Propósito de você pensar no cliente, de você ter uma entrega boa. Porque se o que você faz é bom e você tem resultado, você vai ser indicado. Né? O que a gente faz, eu chamo de marketing de indicação. Né? Quando você se torna confiável e sabe expressar isso para as pessoas, fica mais fácil de te indicar. Quando você consegue ser indicado pelas pessoas, você tem ali no grupo várias pessoas que vão te indicar e as coisas começam a funcionar. Então, é super
livre, né? Para quê? Para a pessoa ser protagonista. Né? Se eu fecho as pessoas dentro de um organismo que tem regras rígidas, então eu estou limitando a capacidade de empreender. Né? Empreendedor tem que ser protagonista, empreendedor tem que ser vendedor, empreendedor ele tem que almejar alguma coisa em prol da sociedade. Né? Os do Nexus. Né? Esse é o perfil do... Que é o que me importa, é o que me move. Né? A diferença de empreendedor para empresário, quando a gente fala assim, o empreendedor é aquele que começou algo do zero, ele desenvolveu alguma coisa, ele quer mostrar para as pessoas e depende dele. Se ele para de trabalhar, ele para de ganhar dinheiro. Né? O empresário, ele toca uma empresa, ele pode não ser quem criou, ele administra, obviamente que é muitos desafios e muito legal. Eu acho que o caminho do empreendedor é virar empresário para poder tirar férias. Exatamente. Será que é muito utópico, né? Tirar férias e a empresa continua funcionando. Você já tem lá uma estrutura, um departamento de marketing, um comercial, alguma coisa assim. Né? Pessoas trabalhando, não precisa necessariamente, acho que cada vez mais, e é uma coisa que eu mostro isso muito no Nexus, não precisa ter funcionários para fazer isso. Você precisa ter parceiros. Né? Hoje em dia você terceiriza quase tudo. Né? Então, o objetivo é que seja cada vez mais protagonista, cada vez mais proativo, cada vez mais dono do seu negócio, colaborando com outras pessoas que também são donas. Né? Perfeito, maravilhoso. Sim, até porque a gente traz aqui nessa sua resposta a questão do network com intenção, né? Que é exatamente o que eu pretendo dentro de um grupo, e não necessariamente é só um resultado financeiro, mas também esse crescimento, esse pertencimento, inclusive com algumas regras que você falou, né? Sobre a metodologia, sobre o regramento, que direciona. Então, eu não chego lá de qualquer jeito para fazer uma apresentação qualquer. Eu vou com uma intenção para agregar também aquele grupo. Né? Eu imagino que seja exatamente a essência desse protagonismo. Vou falar Nexus várias vezes, né? Mas o Nexus, como entidade, ele tem um objetivo final, ou sei lá, uma cola, vamos dizer assim, que une, né? Se o pessoal faz network na igreja, a cola é Deus, né? Isso é muito forte, né? A gente perde... Sim. E tem também, né? Hoje tem bastante disso, é bem interessante. Então, assim, a gente está falando ali de negócios, né? Mas os negócios, ele vem em consequência de parcerias, de confiança, de união, todas essas coisas, né? Ou seja, é tudo bom senso, tudo obviedade, né? Então, quando a gente trabalha para isso acontecer, você... Eu não sei se a palavra regra é melhor, né? Você segue alguns procedimentos para que isso aconteça. Né? Sim. Então, a gente tem 20 grupos. São 400 empreendedores. Se a gente falar da maneira errada, a pessoa, nossa, eu vou ter 400 pessoas para vender. Né? E não, você vai trabalhar no seu grupo, você vai gerar confiança no seu grupo. Se você começar errado, querendo ver os outros grupos porque você quer falar com 400 pessoas, você não gera confiança com ninguém. Né? E uma das regras, que é normal em grupo de networking, é não ter concorrência das pessoas no próprio grupo. Né? Então, por exemplo, alguém que vende consórcio, né? Consórcio é consórcio. Eu dou treinamento de vendas, mas pode ter alguém que é um consultor de negócios e super parceiro meu. Né? Se alguém implanta CRM, parceiro meu, eu dou treinamento de vendas, negociação, é bem o finalzinho. Né? Sem lead não tem negociação. Então dá para fazer muita parceria. Consórcio é consórcio. Dá para fazer parceria, mas normalmente você identifica ali. Então uma pessoa de consórcio num grupo, ela é de consórcio do grupo. E todos os grupos têm alguém de consórcio. Algumas coisas como marketing, consórcio, contador, tem todos os grupos. Então a pessoa não adianta ela passear nos outros grupos para tentar vender o consórcio, porque ela vai ter essa barreira. E aí você perde um pontinho na confiança das pessoas. A pessoa que veio me vender. Né? Não funciona. Então é esse regramento, esses procedimentos gera confiança no seu grupo. Né? E isso é infinito. Muitas pessoas têm a impressão que eu tenho 20 pessoas no meu grupo, vendi para elas, ou sei lá, rodei o grupo, não tem mais o que fazer, eu preciso ir para outros grupos. O Nexus Moema, que foi o primeiro grupo, ele vai fazer 9 anos. E tem muita gente que está lá há quase 9 anos. Né? E eles não param de fazer negócio recorrente, que é o estágio que eu estou hoje. Né? Eu tenho muitos negócios recorrentes. Né? Eu tenho dificuldade de gerar novos negócios, né? Que é um bom problema.
né? É um problema ótimo, né? Vamos dizer. Mas assim... Enquanto todo mundo busca as recorrentes. Eu tenho que me dedicar ao Nexus porque a gente quer crescer, multiplicar, triplicar de tamanho. Mas... eu falo assim, como é que eu posso transformar isso? Como é que eu posso gerenciar outros treinadores? Né? Mas não consigo lidar com isso agora. Né? Mas eu tenho um negócio recorrente todo mês. Né? Eu tenho uma pergunta para você sobre esse ponto, que é assim, ó. Nós começamos aqui, gente, a gente ia começar, enfim, aqui no nosso... E aí ele disse assim, eu sou um generalista. E eu disse, você vai trazer isso para a mesa, porque quando você fala, eu vejo você com um foco muito específico, né? No seu meio de atuação. Então, na minha cabecinha, assim, ó, eu tô numa corrida, eu sei qual é a hora de eu entregar a tocha para que ele caminhar. Né? É isso aqui, o meu quadrado é esse dentro de um grupo que tem uma cadeira específica. E aí você traz a construção de sou generalista. É muito interessante, importante a gente trazer isso, porque tem muita gente que eu tenho certeza que está nesse ponto. Poxa, eu sei fazer tanta coisa, mas como é que eu faço para blindar isso e entregar o meu produto específico? Muito legal. Boa pergunta, Vivi. Cara, fala aí, não sou inteligente. Isso é inteligência de negócio. Eu não sei porque eu tenho esse defeito de ser generalista, mas só sei que é assim. Eu tenho interesse por muitas coisas. Né? E uma parte de 2014 até 2019, eu era sócio de uma empresa de treinamentos comportamentais. Tá. E aí ele precisava ser generalista, porque falava de qualquer tipo de assunto. Então, pode me chamar para os próximos podcasts se quiser falar de finanças, quiser falar de saúde, quiser falar de sono, de espiritualidade. De sono. 2026 nos espera, gente. Porque dormir é importante. Né? Sobre o ponto de vista comportamental. Técnico, eu não sou. Então, assim, eu não sei programar, mas eu entendo de lógica de programação. Né? Então, assim, eu tenho muitos interesses. E eu acho que isso é muito poderoso. Em relação a você ter flexibilidade. E eu acho que também, de lidar com tantos empreendedores no Nexus, eu acabo entendendo de vários negócios. Né? Isso é uma grande vantagem. E aí, na última palestra que eu dei, eu falei assim, eu sou generalista especialista. Né? Sou generalista e eu pego tudo isso para aplicar em alguma coisa. Né? Então, quando a gente fala de vendas, vendas não é dinheiro no bolso. Vendas é um processo inteiro que começa com qualificação de público-alvo. Né? Então, como é que você vai qualificar? Se a pessoa está pensando só em vendas, ela só quer vender para todo mundo. Todo mundo não é o seu cliente. Né? Então, aí vai entender de nicho, depois você tem que ter habilidade para falar com as pessoas, você tem que ter uma abordagem específica que vai flertar um pouquinho com marketing. Né? Tem que ter inteligência emocional, que vai falar de se bobear até aí para espiritualidade, né? De lidar com as emoções, um monte de coisa, meditação, né? Mas para entregar resultado, assim, eu tenho como missão de verdade. Você vai me conhecer, vocês vão me conhecer, saber que é verdade. Mentira, verdade. Agora bugou, peraí. Eu acordo todos os dias querendo ajudar o empreendedor. Tá. E eu fiz minha vida assim. E eu sou muito feliz por isso. Né? E eu ganho dinheiro fazendo isso. E eu tive muitas dúvidas se eu ia conseguir fazer dinheiro fazendo isso. Porque a pessoa fala assim, se você é tão bom treinador de vendas, por que você não é um vendedor de sucesso? Mas eu não sou. Né? Eu quebrei várias empresas e eu não sabia o que era. Eu adorava entregar. O empreendedor é isso, ele adora elaborar, criar, desenvolver, entregar. Só que tem que vender, tem que prospectar, tem que administrar. Tudo isso é muito chato. Né? E tem que saber fazer isso. E teve uma hora que eu entrei numa obsessão. Qual que é o problema que eu não consigo ir para frente com a minha empresa? Aí, quando você se abre, cai a ficha, né? Vendas. Toma, né? Tem que saber vender, não adianta. A única maneira do empreendedor, desse universo que eu tô falando, provar que ele é bom é vendendo. Resultado. As pessoas só vão conseguir consumir o produto se ele for vendido. Aí quando a pessoa fala, eu faço de graça para você, ou eu dou um descontinho, alguma coisa assim, é tudo... desconto é a estratégia do preguiçoso. Né? Você não quer negociar, você não está disposto, você entrega a pessoa. E aí o seu valor, né, não um preço, né, ele cai. A pessoa fala assim, veio de graça, qualquer coisa. Aí você vai falar, bom, cara, bom. Ninguém vai falar assim, ele me vendeu baratinho. Né? E a pessoa entrega só a metade. Então, vai para uma espiral
descendente muito Bem ruim, né? profundo. Eu não tenho a menor ideia qual é a sua pergunta que você fez. Não, mas tô falando aqui. tá tudo certo. Tá, pode continuar, tá certo. Generalista. Então, assim, eu acho que é muito importante ter esse monte de habilidade para entregar em alguma coisa específica, né? Mas para mim é até meio óbvio, né? Então, se a pessoa é muito especialista em alguma coisa, dá para dar um bom exemplo. Tem muito empreendedor no Nexus que ele vem do mercado de grandes empresas, e aí ou ele sai, ou se aposentou, ou foi demitido, alguma coisa assim, né? E ele tem muita capacidade e vai virar consultor, coisa mais comum que tem, né? E ele sabe como entregar para o pequeno, mas ele não sabe lidar com o pequeno, ele não sabe lidar com esse universo. O pitch dele é de 30 minutos, porque como CLT, quanto mais bate-papo, melhor. Não, para o empreendedor, se você... Rápido. 30 segundos, mais que isso, já começa a ficar cansado. Já desconectou também. Né? Então, isso é muito difícil para ele. Então, ele é um super especialista com uma grande dificuldade de se flexibilizar. Né? Então, acho que isso joga muito a meu favor. Tem um livro português que eu não li, mas ainda um dia eu vou pegar esse livro. Tem um livro que eu não li, de você ler e me fala. Inclusive, eu não lembro o nome, mas foi uma coisa interessante porque é um livro de ficção e eu vou passar vergonha porque eu não sei o nome do livro nem nada. Depois, quando vocês comentarem lá no futuro, eu pego o livro. Né? Que tem um personagem no livro que a profissão dele é nexologista. Não é nexialista, que é outra coisa, nexologista. E o nexologista, o nexus vem de conexão, né? Ele faz conexão com várias coisas, porque não é especialista em nada, né? E consegue juntar as informações, né? Então era um tipo da pessoa que tinha capacidade de prever o futuro. Eu tô louco por esse livro, mas não consegui muito pegar. Bom. Se você compra ele na Amazon com sua fortuna, eu quero alguém que vai para Portugal, tipo meu sócio. Ó, já fica a dica, sócio. Pô, é real, né? Porque sim, vale a pena. E tem esse nome, né? Então, assim, é uma... Que top. Deu certo. Fugir da escola. Olha, deixa eu... Pergunta primeira, generalista versus foco na especialidade de entrega. E aí você vem e traz um caminhão de coisas muito interessantes no sentido de toda essa bagagem que você acumulou dentro da sua carreira que resolve um problema. É isso, de forma simples. A bagagem que você tem que resolve um problema específico. Para essa bagagem, você teve que trilhar muitos caminhos, você teve que se profissionalizar em diversas coisas, escutar histórias de muitos empreendedores. Então, isso tudo aqui é o que eu chamo de... Na inteligência de negócio, eu chamo isso de valuation pessoal. Que é tudo isso que você construiu que coloca na mesa. Sabe aquela história do qual é o prego, a forma que eu vou... É isso. Não é? Essa batidinha custa R$1.000, né? Eu acho que vale muito a pena insistir um pouco nisso, eu ver se você me permite, porque as pessoas têm muita dificuldade em relação a isso. O nicho, ele é contraintuitivo. Quando você fala assim, se eu vou falar só de um assunto, mas eu tenho um leque abrangente de coisas. Né? Então, ele é contraintuitivo, mas é o que funciona. Né? Isso funciona especificamente no Nexus, porque a gente tem lá cada um na sua especialidade. Né? E se eu não consigo expressar qual é essa especialidade, eu não consigo me diferenciar dos outros. Se eu não consigo me diferenciar, o consumidor vai pelo preço. Né? Quando ele não consegue fazer esse discernimento. E é sempre assim. Né? Então, ser especialista... ou demonstrar especialidade em alguma coisa é muito importante. E aí, o que eu acho que é legal de falar, teve uma vez uma moça, ela é psicóloga e coach. E ela colocava no cartão dela uma bíblia, né? Sou coach, psicóloga, não sei quantos anos. Eu falei, tira, faz um cartão. Só para o grupo de network, assim, coach, que é o que ela estava representando. Ela falou, não, mas eu tenho 25 anos de clínica. Eu falei assim, não é que não importa. Estava tentando ser elegante para não... Assim, as pessoas vão te indicar como coach e a pessoa vai, assim, a indicação bem feita, qualificada, ela é meia venda feita. Por isso que a gente fala que 60% dos negócios fecham, porque é um empréstimo de reputação. Sim. Né? Eu vim aqui, a gente fez um network por causa da Samia que me colocou aqui. Exatamente. Né? Então espero que isso esteja tudo bem. Tá. Você confiou nela. Tá tudo certo, por enquanto. Você confiou nela e estou aqui. Então, assim, é um empréstimo de reputação. Ela falou alguma coisa que você confiou. Né? Ela tem uma reputação sobre você, mas eu não te conhecia. Né? Isso tem um grande valor. E aí o segredo é,
eu vim aqui como coach. Nossa, e o que mais você faz? Eu tenho 25 anos de psicologia. Meu Deus do céu, Pronto. Tô a minha vida aqui, você vai curar os meus problemas. Meus traumas. Né? Então é sempre assim. Né? Porque as pessoas cada dia mais tem uma pressão psicológica muito grande de atenção em tudo. Né? E a gente está acostumando cada vez mais a ficar nas telinhas. Mais imediatista, rápido, tem que passar. Raso. Né? Então alguém tem que te chamar a atenção de alguma coisa. Se você for para o infoproduto, alguma coisa assim, as pessoas estão interessadas em vender. Ainda que a entrega seja muito boa. O objetivo é vender. Então, se eles tiverem que manipular, enganar, falar mentira, qualquer coisa assim, eles vão fazer. Né? Tem as thumbs lá que... Né? Você vai mudar sua vida se 3 pontinhos. Aí você tem que fazer isso. No Nexus você não precisa fazer isso. Né? Porque você vai ser conhecido pela sua especialidade. E depois que você conquistar o cliente ou alguma coisa, algum texto similar, as pessoas vão querer confiar em você, o que mais? E aí você vai entregando cada vez mais dentro do seu ramo de atuação, né? E quando você fala sobre o Nexus, leia-se universo do empreendedorismo, porque é muito isso. Nexus. Mas, assim, a gente vai entrar ainda mais na vertente do Nexus, porque é a sua habilidade, inclusive, para trazer esses insights, porque essa especialidade, por exemplo, se você vai para uma entrevista de marketing para entender como a sua empresa se apresenta, é exatamente isso. Se você vai para a rede social, é exatamente isso. Então, em todos os pilares de crescimento, de alavancagem de uma empresa, você vai passar por esse diagnóstico, né? Que naturalmente vai ter que acontecer. Riquini, quando a gente vem para essa... A gente está aprofundando, né? Estamos entrando Vamos lá. No submarino. A gente tem aqui, então, relações, tem um empréstimo de autoridade num primeiro momento e parceria. Parceria é uma palavra que vem muito forte no nosso tema, até porque dentro da minha metodologia também eu bato bastante nisso, eu sou advogada de formação e esses combinados que se fazem numa parceria, eles são extremamente importantes, né? Na minha visão, eu estabeleço uma parceria, um dos pontos de necessidade é que eu entenda qual a intenção dessa parceria. Porque muitas vezes se senta numa mesa e fala assim, vamos fazer um negócio, vamos, e vai, né? Não tem um alinhamento prévio, não tem um entendimento de como são esses compromissos, o que eu preciso entender para que essa parceria esteja sendo produtiva, dê certo e resultado, senão eu acabo acumulando parcerias no caminho e não chego a um resultado específico. Como que você vê essa questão? Eu acho que é uma jornada. Eu gosto de falar que no Nexus a gente tem a presunção de confiança. Né? A gente tenta filtrar as pessoas, ver se não está colocando um advogado que não tem OAB, né? Ou alguma coisa assim, nos grupos, mas é um filtro baseado em confiança. Né? A pessoa não vai para uma entrevista e fala assim, eu sou muito ruim, eu sou um porcaria, mas eu queria. Não, ela vai falar, ela vai sempre ser superlativo, né? Então, a gente tem alguma habilidade sobre isso, mas ainda assim o filtro... Muito obrigado. É um filtro que vai ser colocado à prova depois que a pessoa está no grupo. Né? Então, as parcerias começam ingênuas, vamos dizer assim. Né? Mas eu posso falar o meu contrato que eu tenho no Nexus, que eu sou sócio. Foram 2 anos de namoro, depois que o Thiago me chamou para ser sócio. Namoro Sim, namoro, tá certo. É casamento. E aí o nosso contrato é ultra elaborado. Perfeito. Exatamente qual é a minha função e assim, bem elaborado. Eu fiquei lendo claro, várias vezes, né? Eu tenho um contrato não sei, esqueci o nome do termo, de permanência no Nexus. Eu não posso sair e montar um grupo de network aleatório caso eu tenha algum desentendimento. Um desafeto. Né? Então, assim, mas começou com uma intenção. Putz, eu queria que você fosse meu sócio. Falei assim, eu acho que isso é agradável para os meus ouvidos. Vamos ver. Isso foi em outubro, a gente teve uma reunião extraordinária num grupo que eu elaborei. Né? Eu falei, Thiago, acho que se a gente fizer assim vai dar certo, a gente vai crescer os grupos. Né? Aí ele falou, vamos ser sócio? Tá? Daí foi falar sobre isso de novo em fevereiro, né? Passou o final de ano, e a gente foi trabalhando assim, mas na cabeça isso estava consolidado. Né? Então, talvez, sei lá como uma advogada vai ouvir isso, né? Mas eu acho que tem que começar devagar,
né? E saber o momento de estabelecer as regras, né? Porque uma parceria de sucesso, em algum momento ela vai dar dinheiro. E quando começa a entrar dinheiro, começa possivelmente ter problemas. Né? Eu concordo plenamente, até porque esse namoro que você coloca é exatamente o testar comportamento. Porque uma coisa é você tem um currículo ali de uma pessoa, mas como é que ela se comporta no dia a dia? Como é que nas decisões ela se porta? E outra coisa, se é um não complementar, que é o que você falou, né? Dentro de uma atividade, mas dentro de outra tinha uma deficiência. E eu venho para cobrir, para suprir isso e a alavancagem é certa. Sim. O Thiago ele é muito focado em resultado. Eu não sou. Eu sou um sortudo. Os resultados vêm em consequência de toda essa bagunça da minha vida que eu tento ir filtrando e conduzindo. O que eu gosto de mostrar é que não fazer a bagunça dar certo, né? Mas que o não ter foco numa meta específica, por exemplo, sou do mercado financeiro, sou assessor de investimentos. É dia 27 do mês, dia 30 eu tenho que bater minha meta de 1 milhão. Eu tenho 700 mil de meta. O que eu vou fazer nos próximos 3 dias? Enganar, mentir, ludibriar, não vou dormir direito, vou comer coxinha em vez de almoçar direito, porque eu não tenho tempo, eu preciso bater essa meta. Né? E eu não acredito nisso. Ladeira abaixo, né? Então eu sou muito mais, no DISC, né, no perfil comportamento, eu sou muito mais influente, eu lido com as pessoas, o pessoal gosta de mim, tudo mais, espero que vocês gostem de mim, Tá conquistando. E vou conquistando as pessoas, mas não consigo coloca pra dentro, assim, não, vamos ver se essa pessoa realmente tem o perfil para fazer parte do grupo e tudo mais, e o Thiago, pressão. Então assim, ser complementar é extraordinário, e eu não entendia isso. Antes. Eu bati a cabeça com os sócios, né? Por que você não é assim? Por que o outro não é assim? Tem que sair de grupo de network. Eu falei, pelo amor de Deus, faço qualquer coisa, sair da sociedade. Um dos motivos foi esse. Eu falei, não, eu preciso fazer isso. Né? Só que nas cláusulas tem o que vai num contrato, o que vai acontecer se alguém vier a faltar nessa sociedade, o que vai acontecer. Né? O contrato é um organismo vivo, né? Eu não acredito numa minuta geral que vai regular aquela relação para todo sempre. Então, ele vai evoluindo de acordo também com essa posição, que é o que você falou, né? Não sei como a advogada vai ouvir isso, mas é exatamente isso. É trazer para esse momento agora, né? O presente, que a gente vai falar já, a forma desse combinado. E ele vai evoluindo até chegar um contrato ali em 2 anos que é Full HD. Tem uma coisa muito difícil no Nexus, assim, porque as pessoas são diferentes e porque cada um tem seus interesses e tudo mais, que é montar um grupo dentro de um grupo que vai atender especificamente algum nicho de mercado. Isso é muito poderoso. Então, por exemplo, um pessoal da construção civil que queira atender escolas. Né? Então, tem o jardineiro, o paisagista, um pode ser projeto, outro pode ser execução, tem o arquiteto, tem a pessoa da reforma, né, o empreiteiro, o engenheiro, todo o pessoal que pode atender isso. Se eles conseguem entrar em escola especificamente, por que especificamente? Porque você vai fazer um folder para a escola que vai encantar câmeras de segurança que vão estar protegendo o aluno ou o entorno. Faz muito sentido isso. Né? Aí você junta 5, 6 profissionais, eles vão lá, o que mais você precisa? Eu preciso de um advogado. Eu preciso de um contador. Se viesse alguém aqui dar um treinamento para os professores, o pessoal do RH precisa. Né? Aí você começa a trazer gente. Mas é muito difícil porque começa com uma parceria, como eu falei, ingênua. Né? Rapidamente tem que se estabelecer alguma coisa mais... palpável, né? Se for o caso, criar um CNPJ para isso, ou ter um acordo escrito. Mais elaborado. Né? Se não começa... por exemplo, uma coisa que eu não aconselho, não façam isso. Botar um vendedor num grupo desse, um vendedor contratado. Né? Porque o vendedor ele trabalha sob comissão. O engenheiro me paga mais comissão do que o arquiteto, então eu vou dar preferência para ele. Aí nesse grupo, só um fecha o negócio. Né? Então não pode fazer isso, ou você tem que estar bem acordado. Aí ele vende mais, mas ele volta com uma parcela. Isso aí é impossível ser um contrato. Sim, não. Sou totalmente a segunda vez. Top. Viu? Cara, não tem como, né, fugir. Tá maravilhoso, o negócio tá sensacional, eu ia falar uma besteira. Próximo passo aqui que eu tinha anotado, e eu vou anotando tudo porque eu tenho muitos insights quando a gente vai conversando, isso é muito importante, né? Eu aconselho que você faça o mesmo. Nós falamos aqui sobre... Daqui a pouco a gente vai ler perguntas. Já. E se não lermos perguntas, coloca no comentário lá, porque
Ricardo se compromete, não é? Inclusive de passar o nome do livro. Falta o nome do livro aí. Ah, é verdade. Não faço ideia. Não vem, não foge. Dentro do contexto geral, estado de foco, que foi o que a gente colocou, né? Estado de presença. Porque, gente, ele faz meditação. Então, a gente vai ter que trazer esse tema aqui na mesa. Estado de presença num mundo em que você tem que acelerar. Uma coisa não está conflitando com outra. Eu vou ter que contar a história, você gosta de história, né? Gosto. Eu falei que eu quebrei várias empresas. Eu trabalhava com marketing, comunicação, boa parte da minha vida. E eu cheguei a ter que vender um apartamento para cobrir dívidas de uma empresa. Tinha 10 colaboradores, eles recebiam tudo em dia. Mas eu e a minha sócia, que era minha esposa, a gente foi se enrolando. A coisa ficou complicada. E aí a minha esposa falou assim, vamos voltar para o Sul. Vamos voltar ela, né? Porque eu nasci em São Caetano do Sul, né? E ela estava muito triste. E eu falei, a tristeza está no coração dela. Agora vou aprofundar, hein? Não chora. Bonito isso. Falei, não é triste? Não, é bonito. Eu achei lindo. Você achar bonita a minha esposa sofrer, eu achei maravilhoso. Eu achei bem legal, porque podcast funciona. É daí que brota aquela flor que vai vir viajar. Deixa eu falar sério. Ela estava triste, eu falei, quando ela descobrir que a gente vai viajar 800 quilômetros e estava a tristeza no coração dela e não em São Paulo, nos negócios, a gente vai pegar. Aí eu clamei, o ateu clamou para os céus. Não era uma oração, mas eu falei, putz, eu gostaria muito de resolver esse problema. Mas eu não sei o que fazer. Eu já tentei de tudo, tive estresse, aquela coisa toda, fui para o hospital, tentando resolver os meus problemas financeiros. Eu falei, tá bom, não sei mais o que mais. O universo, trabalha aí, porque... Né? 3 meses depois, e foi... Dá para contar a história inteira? Vai, eu gostei. A gente estava em Fernando de Noronha. Por que tinha dificuldades financeiras? Porque a gente viajava para desestressar. A gente foi 2 vezes... Legal contar isso. A memória vai voltando. A gente foi 2 vezes para um resort na Bahia, assim, em poucos meses. Fuga. Voltamos, o avião parou em Congonhas, eu desci, peguei trânsito. Tudo aquilo voltou. E eu falei, nossa, olha, eu tô ficando maluco. Né? E eu não posso viver num resort na Bahia meio caro. Né? Enfim, estava em Fernando de Noronha e o telefone lá não pega, não sei como é que é hoje em dia. Tocou o telefone. Uma moça, uma amiga, sobrinha de uma amiga da minha esposa, a gente estava lá conversando com eles, que a vida tá difícil, não sabia o que fazer. Tem um pessoal querendo comprar a sua agência. E aí eram coaches que trabalhavam focado um pouco com um pouco de marketing, porque um era designer, outro era publicitário, e a gente desenvolveu uma parceria ali. Eles compraram a minha empresa, mas eu fiz aquela transição de passar os clientes que não deu certo e acabei virando sócio dessa empresa que trabalhava com autoconhecimento. Isso foi em 2014 e aquilo mudou absolutamente a minha vida, né? Era um negócio muito profundo, são as pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida ali, foi um negócio extraordinário. Então, milhões de seguidores no Instagram hoje em dia. Legal. E aí era puro autoconhecimento. E aí aconteceu uma coisa, eu tinha bastante cliente, eu tinha cliente há muito tempo, só que a gente começou a ir para uma área de treinamento. E os clientes começaram a derreter. Porque a nossa intenção era ficar só com treinamento. Né? Aí começa a entrar o poder da intenção, essas coisas assim. E os clientes não ficavam mais com a gente porque a gente estava focado em outra coisa. Os clientes do marketing, eles queriam resultado financeiro. E a gente estava indo para um outro caminho, né? Da jornada e tudo mais. E, enfim, chegou 2015, uma das últimas crises no Brasil, antes da gente entender que a gente vai viver só de crise, né? Não tinha cliente, tinha recessão, a gente não tinha mais o que fazer. Aí eu falei, vamos estudar. Aí a gente fez um compromisso, 2, estudar. Um compromisso era estudar muito, o outro era viver o que a gente estava querendo passar. E isso foi, eu acho que isso é o divisor de águas, para falar um termo comum. Sim. Porque a maioria das pessoas não fazem isso, elas falam uma coisa que elas não vivem. Né? E aí a gente só podia, era um alto desafio nosso, só podia falar do que a gente estava vivendo. Né? E aí nessa história toda começou a me interessar muito a meditação. Eu falei, bom, se é para meditar, vamos meditar. Aí eu fiz um curso que chama Vipassana,
10 dias, 10 horas por dia meditando, você não podia olhar na cara de ninguém, você não podia falar com ninguém, você não podia ler nada, você não podia ouvir nenhuma música, você ficava enclausurado por 10 dias. Um negócio muito radical, mas eu tô doido pra fazer de novo. Me passa, né? A melhor viagem da minha vida. A melhor viagem da minha vida não foi pra Fernando de Noronha, não foi pra Bahia, foi de olho fechado. Né? E aquilo fez uma transformação muito grande na minha vida e eu comecei a querer passar. Eu acho que eu tenho uma coisa de professor. Um professoral aí, aguçado. E eu chamo da síndrome do professor. Né? Você está meditando e fala assim, nossa, isso é muito legal, vou passar esse meus alunos. Já parou de meditar, não está meditando mais. Vou anotar, para só um minutinho. Eu com o olho aberto, todo fechado. E aí comecei a praticar isso. A história curta é... Eu dava aula de meditação, teve uma vez que não tinha nenhum aluno. Eu falei... eu sou meu próprio aluno, que aí eu vivo o que ensino. Aí tinha um portal, acho que existe ainda hoje, mas eles perderam o rumo. Não lembro o nome, mas era um portal da internet que fazia sucesso na época. Não lembro o nome do livro, não lembro o nome do portal, mas esse eu não vou falar. Gente, remédio de memória, velho. Que tinha muita... O que você faz de graça no final de semana, essas coisas assim. E eu usava sempre curso de meditação. Eu falei, curso de meditação para iniciantes. 150 pessoas naquele dia. Né? Eu falei, entendi. Né? O pessoal tinha medo de... Meditação é sempre para iniciante. A gente sempre vai iniciar, não importa. O monge está 20 anos na caverna, cada dia ele está fazendo uma coisa nova. Só que é um termo que funciona. Né? E aí começou a funcionar. Né? E basicamente eu usava a meditação para o pessoal fazer os cursos que a gente vendia. Então a meditação era quase uma estratégia de marketing. Né? E trouxe uma galera. Foi muito reestruturou. Legal. Tá, vamos voltar aqui uma questão. E o coraçãozinho amargurado da esposa? Eu dei um pulo nisso, né? Muito obrigado. Realmente agora você defendeu ela. A minha esposa chama Sayonara. E ela não é japonesa. Porque quem é que vai dar o nome de tchau pro filho? Ninguém, né? Ela é uma loira de olho azul. Que maravilha. Sayonara. Porque lá no sul é um nome comum. Quando teve esse movimento, ela foi trabalhar para um dos nossos clientes, que é no ramo de casamento. Eu tinha muito cliente de ramo de eventos. Trabalhava muito bem com o Google, com tráfego pago para esse pessoal. A gente era muito bom, o Google elogiava a gente. E ela foi trabalhar neste ramo. Ela está há 15 anos fazendo isso. Ela é a melhor vendedora que eu conheço. Se encontrou. E a história de sucesso. Curou. E ela, nos últimos 3 anos, ela virou celebrante de casamento. Que lindo. Chama ela. Assim, a história dela é incrível e ela... Assim, é impressionante. Toda vez que ela faz... Às vezes eu sou story maker dela, né? E toda vez que eu vou filmando, eu começo a chorar. Assim. Depois já passa o Instagram pra gente ver. Porque é muito legal. Passei pra Samia. Passou? Não, mas é legal, assim, de verdade. A história dela é incrível e o coraçãozinho dela tá molinho de novo. Sabe por que eu puxei esse destaque? Porque... Ainda bem, né? Ficou solto. Ficou solto e eu tava como malvada aqui. Gostei da... Mas por que eu acho isso maravilhoso? Porque a arte realmente de mudar o jogo, né? De um desafio ali, e a gente tem um desafio tanto emocional, que você disse, puxa, eu ia viajar 800 quilômetros para procurar algo que estava dentro dela. É um check. E outra coisa que é a fuga, porque naturalmente não era o resort, né? Você ia para lá, você estava em fuga, voltava, o trânsito te trazia toda aquela emoção. E quantos de nós não passamos por isso? Talvez você esteja passando, é importante a gente destacar o que você vai buscar no seu interior para, de fato, resolver esse problema que é específico. É autoconhecimento. Eu criava dívidas, vendia um apartamento para financiar um estilo de vida falso. Muita gente faz isso. Né? Hoje em dia, eu sozinho comigo mesmo, Tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Né? É a melhor companhia. Eu adoro ficar sozinho. Né? Eu sempre gostei. Introvertido, esse tipo de coisa, mas eu não tinha paz. Né? Quando você faz meditação, você fala assim, agora eu não vou pensar em nada. Eu dei meditação pro pessoal que ia fazer curso de OAB, a prova. Legal. Curso. E acho que essa historinha conta tudo. Na OAB de Osasco. Tem um jovem advogado, né? A comissão do jovem advogado. Exato. E aí eu fui lá, o advogado falou para mim assim, o pessoal vai fazer a prova e eles ficam muito nervosos. Ele falou, Riquini, vou te falar uma coisa.
a prova é fácil. Eu falei, que prova fácil? Todo mundo fala que é a pior prova. Ela falou, não é, que o pessoal fica muito nervoso. Dá aula de meditação. E eu comecei a falar e tudo mais, né, de como que era o experimento. E uma moça levantou a mão. Ela falou assim, a gente vai ver bolinhas coloridas. Ela falou assim, a gente vai entrar num estado, né, de alteração de consciência. Eu falei, peraí, você não consegue fazer a prova da OAB, você já quer ver Deus agora? Vamos, volta aqui, né? volta aqui. Vamos tentar. Então, assim, quando você medita, você descobre que você é escravo da sua mente. Você fala assim, eu sou o senhor da minha mente, eu domino os pensamentos, isso é nada. Quando você para, sem música, sem nada, fecha o olho, você não consegue controlar. Você começa a pensar nas coisas, o que você tem que fazer ou não. Né? Então, é aí lidar com isso que é um processo. E isso conecta meditação. com a primeira pergunta, com a pergunta desse tema, que de fato foi estar em estado de presença dentro de um universo que eu preciso correr. Né? Quando eu me conecto aqui, eu consigo calar o que tem fora para estabelecer e ir mais rápido, que não necessariamente é correr. Exatamente, você falou. Eu não gosto, eu não uso a palavra atalho. Atalho é o que tentam vender. Do 0 ao 1 milhão mágica, em uma semana. Fórmula mágica. Mesmo sem saber o que fazer. Não existe isso, né? Mas eu acredito na aceleração. Né? Então, quando a gente fala de um grupo de network, você juntar pessoas que têm as mesmas dores, mas que podem se ajudar, uma fazendo indicação para a outra, você está acelerando um processo. Né? Mas não está passando por etapas, porque você não compra confiança. Né? Então, a hora que você está centrado, vamos dizer assim, e tentando fazer o seu melhor, sem espiritualidade, falando de entregando para o universo, eu só sei que eu não sei, né? Você se abre, né? Então, a meditação é um estado de consciência. E o que é consciência? É saber que eu não sei de nada. Né? Só que aí você começa a ver coisas que você talvez não tivesse visto. Você fala assim, esse caminho aqui não está dando certo, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou dando cabeçada e não vai para frente? Né? E aí as coisas tendem a funcionar. No pilar da minha metodologia, eu tenho uma metodologia chamada Inspire. E dentro dessa metodologia tem o pilar Intuição. E para mim isso é acreditar no invisível, que é isso que você está trazendo, né? A partir do momento que eu me conecto, eu abro um outro universo que me traz insights, que me coloca... eu também tenho muito disso. Eu tô correndo na esteira, veio um insight, peraí, para no X, coloca lá, né? E isso tudo, para algumas pessoas, é bem difícil de entender. Né? O acreditar no invisível, o empreendedor, ele precisa ter coragem para acreditar que aquilo que ele está fazendo realmente vai dar resultado em determinado espaço de tempo, quando toda aquela alavanche de informação, as pessoas dizendo isso não vai dar certo, e ele precisa passar essa barreira. Me diz um pouquinho sobre isso. É que empreender é dar um salto de fé no escuro. Né? Você perde toda a estabilidade que você teria. Eu acho que, sei lá, né, CLT deve estar rareando cada vez mais. Mas tem muita gente que vem desse mercado. E você decide fazer alguma coisa. Se você não está vendo, né, sei lá, com esses olhos da consciência, né, você acha que vai dar certo alguma coisa, e tem muita gente madura, né, que fala, vou fazer tal coisa e vai dar certo. Você só está olhando um caminho. Né? É quase invariável e quase invariavelmente vai dar cabeçada com isso. Né? Então, se você não se permite... eu acho que a intuição é você... Eu falei, eu só sei que eu não sei de nada, né? Você se abre para o que mais pode acontecer. Né? A minha esposa sempre... Ela tinha uma frustração porque ela queria ser médica e não deu certo. Né? O pai dela, fazendeiro, falou, não vai custar não sei quantos bois, não vão fazer isso. Né? Só se você passar na federal. Como é que é lá do Sul, esqueci a faculdade. E ela tinha essa frustração, e várias vezes, acho que eu vou estudar medicina. E eu falei assim, eu não vejo esse caminho para você. Né? Mas só apenas eu dando palpite. Né? E ela tentou várias coisas, assim, nunca que ia imaginar que ela ia virar celebrante de casamento. Como que aconteceu? Ela era gerente de vendas do espaço. Sempre muito focada em entregar o melhor pro... Ela que faz o podcast dela aqui, não vou falar demais dela, não. Mas assim, sempre muito focada em atender o cliente.
né? Ela falou não para várias pessoas que ela não acreditava que aquele espaço é melhor, recomendava outros lugares. Sempre foi assim, por isso que ela sempre bate metas. E ela estava lá e o padre faltou. Só que ela tinha tanta... Essa história... Não sei lá com a história dela. Mas assim, ela tinha tanta propriedade com o que ela fazia que ela era a pessoa mais adequada naquele momento para fazer a celebração. Não tinha. Eu estava lá nesse casamento, por uma coincidência, e vieram falar, você é palestrante. Eu falei assim, mas eu não conheço esse casal. Você que vendeu para eles. Vai você. Uau. E foi extraordinário, da primeira vez. Obviamente que ela... Depois disso, Sim. ela desenvolveu técnicas e tudo mais, né? Mas foi incrível. Assim, aonde que você vai poder prever um negócio desse? Não tem como. Então, tem que dar um salto de fé. Assim, você tem que se permitir isso, né? E muita gente trava. Eu acho importante você ter um planejamento e ter metas, não financeiras, né, do que você quer fazer, mas o planejamento são dados num papel. O planejamento é você rasgar, jogar fora e ver o que vai acontecer. As coisas não vão dar certo daquela forma. Então, se você engessar naquilo, né, que talvez seja um problema dos empreendedores, né? Sim. Aí não vai, né? Não vai dar certo. E o empreendedor tem muito da visão, né? Tanto que o negócio tem uma visão. Então, é bem isso. Muitas vezes, você coloca ali aquela visão, aquela intenção e caminha. Intenção é uma palavra que eu acho muito boa. Assim, eu não entrei no Nexus para virar sócio do Nexus, mas a minha intenção não era ser qualquer um. Uhum. Eu queria fazer a diferença e nesses grupos, a gente sempre tem o presidente, o vice-presidente disso, daquilo, né, que organiza, e é uma chance de exposição muito boa, né? E eu entrei ali para fazer diferença. O resultado, quando nessa história que eu contei dos meus sócios lá de autoconhecimento, nunca tinha ouvido falar a palavra coach na minha vida. Nunca, 2014. É um pouco de ignorância minha, mas eu nunca tinha ouvido falar, né? Um ano depois eu era sócio, 25%, com 4 pessoas, né? Porque eu entrei com intencionalidade. A minha intuição diz para eu te fazer uma pergunta, então eu vou nela, tá? Até porque eu tenho certeza que tem alguém tão curioso como eu para te fazer essa pergunta. Em algum momento da história, você diz assim, no coraçãozinho da esposa, você diz assim, eu ali ateu, e naquele momento eu disse, pronto, agora faz aí sua parte do universo. E aí você conecta logo depois a questão do salto de fé no escuro. Então você traz fé. E no nosso início você disse assim, em algum momento, espiritualidade. Me decifra isso tudo aí. É ruim. É onde um buraco que eu me meti. Vamos lá. O Ale te avisou. Chegou. Eu não sou cristão. Tá. O cristianismo, ele é baseado em adoração. Tá. Eu sou muito estudioso da espiritualidade oriental. Gosto demais, não sei porquê, né? E quando eu comecei com meditação, caiu igual a luva, né? Mas é um pouco complexo. Eu vou tentar falar rapidamente, assim. O cristianismo veio por causa de Cristo. O budismo veio por causa de Buda, né? O hinduísmo foi o nome que os britânicos deram para a religião de quem era hindu, né? Então, assim, não existe uma origem do hinduísmo tão antigo que ela é. E é muito fascinante e tem um monte de vertente. E o hinduísmo, ele não faz vínculo com alguma coisa do tipo adoração. Ele tem os que adoram Brahma, né? Que é o Krishna, né? Você pode fazer esse caminho. Mas você pode fazer o caminho do altruísmo. Madre Teresa... Ela, vamos dizer assim, ela buscava não, né? Ela estava num caminho de iluminação servindo aos outros, né? Você não pensa na Madre Teresa, hoje eu não vou cuidar de leproso não, porque eu vou cuidar da minha unha. Não existe isso, né? A vida dela era dedicada a isso, né? O Gandhi, a vida é dedicada para uma coisa, né? O Mandela, a vida é dedicada para uma coisa, né? E então cada um tem um caminho. Então tem um caminho da adoração, no hinduísmo tem um caminho desse altruísmo, né? Todos eles são caminhos do yoga. O yoga não é ginástica, né? Não tem nada a ver com isso. Por isso que eu falei que é complexo, né? Então tem o Bhakti Yoga, o Jnana Yoga, que é um caminho do entendimento. Então, sabe você vê aquelas crianças fazendo assim, lendo, né? É uma outra maneira, uma maneira de você estudar muito para entender as coisas e eventualmente virar um professor espiritual, né? E tem o caminho da disciplina, que é o Raja Yoga. Disciplina, ficar parado, sentado, quieto, por 1 hora, sem se mexer. É disciplina. E esse caminho caiu como uma luva para mim.
né? O budismo não acredita em Deus. Tá. Né? O cristianismo é esse caminho de adoração. Então, o que eu faço? Eu sou aberto a todos os caminhos, porque eu sou um generalista. Eu tava com essa palavra aí. Né? Eu sou um generalista espiritual. E eu acho muito interessante ver todos esses caminhos, mas assim, eu tenho uma ênfase muito grande na disciplina, que veio para mim de grátis. Assim, a gente desenvolve, Bônus. mas era uma ênfase que eu já tinha, muito fácil para mim. Ser disciplinado fisicamente, principalmente. Né? E em algum momento você se conectou com isso ou já é uma construção de... Então, aí... Porque quando você fala ateu, eu pensei, eu falei, meu Deus, como assim? Né? Me deu um bug eu na era cabeça. muito cético em relação a esse caminho apresentado que não me interessava. Você não estava conectado com ele. Não tem nada de errado, né? E como eu não conhecia mais nada, falei assim, o Brasil é cristão, não sou cristão, então eu sou ateu. Entendi. Né? Aí, assim, quando eu conheci esse pessoal que a gente começou a falar de espiritualidade e tudo mais, foi muito engraçado, assim, porque teve o primeiro slide do PowerPoint que eles mostravam, que chamava um curso chamado Ciências Espirituais. Eu estava fazendo pela primeira vez. Foi muito intenso 2014 para mim, que fiz muito curso, muita imersão, essas coisas todas. E aí, o primeiro slide eu não lembro o que era, mas o segundo era: o ateu tem uma crença de não crer em nada. Mas antes de virar... não vai se emocionar. Antes de virar o segundo slide, eu comecei a chorar. E é muito louco, não tem explicação para isso. Né? E... eu tô todo arrepiado. E aí eu falei, é isso. Que ateu é um cara que é um super crente. Que não existe nada. E aí eu falei, eu só sei que eu não sei de nada, deixa eu me abrir. E aí começou a vir um monte de coisa, você se permite tudo. Que lindo. Mas o Vipassana, só para... já que você fez a pergunta... Você passa 10 dias meditando e eu achei que eu ia ficar maluco no terceiro dia. No segundo dia eu estava completamente maluco. Uma dor de cabeça. É o romper, né? E assim, quando eu fui, minha esposa leva remedinho para isso, para aquilo. E o pessoal lá que eles ficam fazendo carinho. Não, deixa aqui, cada um tem uma caixa. Deixa o seu celular aqui, desliga ele. 10 dias sem comunicação. Deixa o remedinho. Eu falei, mas se eu tiver dor de cabeça? Não. Deixa aqui. A cabeça explodia, porque o objetivo era justamente você lidar com um grande desconforto. Imagina você está dopado meditando, não está meditando, né? E isso tem explicação e realmente eu acho que vai ficar complexo de falar aqui. Depois a gente faz só sobre espiritualidade, tá? Acho ótimo. Mas no segundo dia eu estava achando que eu ia ficar maluco de verdade. É um grande desafio ali você ficar tanto tempo em silêncio. Eu achei que eu falei, mais um dia para resetar, né? E assim, eu não via saída. Tudo isso, né? Eram, acho que 48 pessoas num salão, tudo quietinho ali, cada um com seu inferno, né, pessoal. Interno. E nesse livro de hinduísmo que chama Yoga Sutra de Patanjali, esse eu sei o nome, porque é o meu livro de cabeceira. Gente, anota rápido, porque se ele lembrou. Yoga Sutras de Patanjali. É um negócio extraordinário. Que é esse... Raja vem de real. Mas não é real nobre, é o verdadeiro, é o primeiro, né? Esse é o caminho da meditação. E eu sou um pouco entusiasta no assunto. Gostei, vamos lá. E ele segue alguns caminhos e ele é um método. E ele é neutro. Posso falar, ele é cético, ele é ateu. Ele não segue por caminho. E você seguindo um caminho, ele fala assim, mas se você tiver algum problema, você pode recorrer a Deus. É muito interessante esse pedaço, assim. E assim, tem muitos livros sobre isso e cada um se debruça de uma forma sobre isso, né? E eu falei, tem um caminho aqui que é buscar a ajuda de Deus, porque eu tô ficando louco. Ajuda aí, Deus. Eu juro pra você. Fez assim, ó. Sabe aquelas nuvens assim, saiu dos Simpsons, assim, sai assim, aí na hora eu encontrei uma paz absoluta. Relaxa. Né? Que eu não tenho explicação pra isso. E eu não fico adorando ninguém. Eu não sei explicar isso. Mas tá tudo conectado. Junto, misturado. Gosto muito do taoísmo. O taoísmo tem o yin yang, aquela coisa toda. O Tao é um equilíbrio. O Tao é qualquer coisa. O Tao é nada, né? Então, assim, é super abstrato para falar sobre isso, né? Mas é uma confiança. Olha como ela é incrível, achou? Tem um monte de livros sobre isso e isso é realmente incrível. E é uma metodologia, 10 passos. Sensacional. Né? O primeiro, não violência. O segundo, não mentir. Aí você fala assim, mas eu não minto. Eu não assalto ninguém. Não, peraí. Né? O que tem
de sutil em relação a isso, né? E aí, cada vez que eu leio, eu vou descobrindo outras coisas, né? Mas eu tô falando o Tao, é assim, ele é um conceito de que tudo é perfeito no universo. Se você desequilibra para o Yin, você vai ter que ir para o Yang. Se você desequilibra para o Yang, você vai ter que ir para o Yin. Então, tudo é um equilíbrio, né? Então, eu não tenho que acreditar em nada específico para ser super espiritualizado. Perfeito. É o que eu acho. Maravilhoso. O que me vem de insight, primeiro com relação à resistência, Vamos dar um descanso para mim? Não, nem pensar. Primeiro com relação à resistência, que é esse momento que você quase que explode, né? Eu tô resistindo àquilo, eu não, preciso do remedinho. No momento que você aceita e se conecta, tudo parece calmo, tudo entra nessa paz interior. E para a gente trazer para o empreendedorismo também, quão resistente nós somos através dos desafios, né? Então, talvez seja algo para pensar. E tem uma outra coisa que você falou sobre lidar com esse grande desconforto e traz a questão do remedinho. Quantas vezes a gente remedia aquela situação e não lida, não enfrenta, né? A dor de cabeça precisa desse remedinho para... Só que não, daí eu não vou pro confronto, eu não vou passar essa barreira, talvez romper esse casulo que te traz a paz e faz voar. Você tá falando várias coisas que eu nunca tinha pensado, é muito legal esses bate-papos, né? É muito legal. A maneira como você enxerga as coisas que eu falo é isso, assim, o remédio às vezes é necessário, né? Mas se você mas talvez ele não atinja a depende causa, dele, né? Aí temos um problema. Assim, o autoconhecimento pode ser, você tem uma visualização espiritual, alguma coisa assim, né? Mas é se autoconhecer, né? O hinduísmo fala muito que Deus está no seu coração. Tem até um nome para isso, é o Purusha e tudo mais. Que ele mora dentro do seu coração. Então, todo mundo é Deus, né? Então, todo mundo é a mesma coisa. Quando você julga alguém, você está julgando a si mesmo. Né? Então, é uma grande besteira. Aí tudo fica mais leve. Né? Mas, como eu falei, isso é meio... e a gente pode. Vamos trazer um episódio sobre isso, maravilhoso. Dentro do... Já vamos para finalização, né? Pra gente ter um respiro. O que você acha? Não, vamos... Tá vendo? Te peguei. Network relações que aceleram o resultado. E nós falamos sobre isso no nosso pré-alinhamento, que o resultado nem sempre, na verdade... na minoria das vezes é o financeiro, né? E a gente construindo esse podcast nesse sentido do autoconhecimento e trazendo tudo que a gente trouxe de habilidade, de bagagem, entende-se que essa conexão ela fica muito mais genuína dentro dessas pessoas que se autoconhecem. E para fechar esse conceito aqui, como é que a gente pode traduzir esse resultado que é encontrado dentro do ambiente de network? Resultado? Quais são os resultados? Porque o financeiro é um deles, mas não é o mais importante. Talvez a pessoa venha pelo caixa, mas ela vai encontrar um outro arsenal, conectando a questão dos treinamentos também, que você me disse no início. Eu vejo o empreendedor, não é um empreendedor brasileiro e não é uma categorização, mas o empreendedor é muito frágil. Ele não tem um departamento comercial robusto que vai trazer clientes para ele de forma sustentável, para ele ter o pipeline funcionando, aquela coisa toda, né? Ele não tem um departamento de marketing, ele pode terceirizar, mas assim, ele normalmente é sozinho. A maioria dos empreendedores do Nexus trabalham sozinho, são empresários, né? E na maioria das vezes eles têm um alto emprego. Não tão, é difícil, não tem tempo de pensar, eles não conseguem... ter uma liderança sobre o negócio deles, ou tomar decisão, né? O diretor é quem dirige e o executor é quem executa, né? Porque a gente fica na execução muito tempo, né? Então é difícil, você tem que ter várias competências para fazer isso funcionar. Você pode ter um departamento comercial terceirizado, você pode contratar um prospectador para você pode contratar um marketing, mas quem é que você vai contratar um CEO para você mesmo? Né? Fica difícil. Numa empresa pode, no empreendedor não faz sentido, você tem que ser o CEO, então você tem que se dirigir isso, né? Pensando nisso, né, quando a gente fala do Nexus como esse local, esse ambiente onde a gente provê isso, todas as reuniões do Nexus tem que ter uma palestra, né? E tem muita gente que fica com dúvidas. Agora que vocês têm dúvidas sobre isso, vou explicar.
lifelong learning faz parte da vida do empreendedorismo igual ao network. Quem tem tempo hoje em dia? Espero, fora vocês que estão assistindo esse episódio, que vão ficar aqui apaixonados e vão começar a seguir a Vivi para sempre. As pessoas não têm muito tempo para isso, elas não têm dedicação. Então, 20 minutos no Nexus você vai ter obrigatoriamente todas as semanas. São 50 vezes por ano. Então, a gente faz com que isso aconteça. E é muito difícil pegar um palestrante só 20 minutos. Você já fez isso, né? Já fiz. Por que 20 minutos? Porque a gente tem outra pauta, tem as indicações de negócio, as métricas e tudo que a gente faz, né? Então, a gente vai fazendo algumas coisinhas ali. Então, treinamento toda semana, sem custo adicional, né? As palestras de todo tipo de assunto, a apresentação, a prática, que é muito, muito importante. Né? Quando a gente fala de treino, a pessoa se treina, não é ela receber treinamento, é ela treinando toda semana como que ela faz o pitch dela cada vez melhor. Né? E tem as metas. Né? Quando você consegue fazer esse pitch, aí você consegue fazer com que as pessoas te indiquem. É uma métrica de sucesso que vai aparecer nos indicadores-chave de performance que a gente tem. Né? Toda essa união, essas competências. Então, eu acredito de verdade, né, que é em todo um esse negócio resultado. meu, né, que a gente realmente consegue transformar, fazer com que as pessoas sejam melhores empreendedoras. Né? Fazer com que elas tenham capacidade de liderar mais a partir de todas essas dificuldades no ambiente controlável. Né? Então, se a gente vai para um mercado selvagem do capitalismo, né, é muito cruel. Né? Mas se você põe lá 20 pessoas, que uma pode dar feedback para a outra, pode ser, inclusive... Com respeito. O feedback é uma outra coisa. Você saber receber uma crítica. Né? Por exemplo, eu sempre gosto de falar que para a gente não ser simpático. Né? Todo mundo fala assim, vendedor tem que ser simpático. Não tem que ser simpático, você tem que ser empático. Uma coisa é o contrário da outra. Diferente. Então, assim... Vivi, a sua palestra foi maravilhosa, parabéns, mas não foi boa. O que eu estou fazendo? Reforçando que você continue sendo ruim. Né? Então, assim, um palestrante foi lá como convidado, mas não preciso falar nada. Obrigado pelo tempo que você disponibilizou aqui. Eventualmente, a gente pode falar isso. A gente pede para os membros analisarem as palestras e a reunião, e a gente sempre passa o feedback. Provavelmente no seu tempo não tinha isso, é uma coisa nova. Não tinha. E a gente passa o feedback, olha, foi legal, não foi, porque todo mundo é empreendedor, né? E a gente faz isso entre as pessoas. Isso tem um valor, que eu acredito que é muito grande, que vai se traduzir em resultado no caixa, no final disso. Mas assim, o que é o final? É uma jornada, né? Ela é infinita, né? E você falou sobre tomada de decisão. Por que isso é tão importante, esse organismo, né? Como você colocou aqui do Nexus? Porque você tendo esses insights, você sabe que os seus resultados precisam melhorar em determinadas situações. E mais que isso, eleva o seu nível de consciência. Quando eu entendo, quando eu me conscientizo de determinadas situações que podem ser melhores, a minha tomada de decisão também é mais assertiva. Então, a habilidade, acho que está bem aí, né? Em gerenciar, se autogerenciar, se entender no grupo, contribuir e também ter esse ganho no... Uma coisa que a tomada de consciência traz não existe concorrência. Existe parceria. Agora, se a pessoa assim, nossa, eu estou defendendo meu feudo e ninguém entra aqui, você está fazendo um caminho muito errado. E eu estou falando isso de conhecimento de causa. Isso é uma verdade. Aí quando eu falo, peraí, você também é contador, mas... eu tenho, sei lá, por exemplo, construção civil é bem específico. Você tem um projeto que é construir um prédio, depois você demite todo mundo. É uma coisa muito específica. Tem leis que regem ali que são... eu não faço isso, mas eu tenho um cliente. Então, a indicação para você. Sei lá, vamos trabalhar numa comissão, alguma coisa assim. Isso é todo parceria mundo ganha. de sucesso. Parceria, não tem concorrência. E nem todo cliente é meu cliente. Né? Acho que as pessoas vão com uma ânsia também de, puxa, mas eu vou captar o maior número de pessoas. Ei, espera aí, será que isso é realmente um caminho próspero? Porque eu acredito muito nessa conexão também. O meu cliente, ele vai chegar até mim. Né? Independente de eu ter ali alguém que está no mesmo contexto, por que não dar a mão e contribuir, aumentar e almejar, né? Acho que é bem legal. É que eu falo, todo mundo gosta dessa conversa. É bom senso. Nós, como seres humanos, nós nos desenvolvemos a partir da confiança um no outro. Né? Comunicação e confiança, senão não tinha o que fazer. Mas
Você já viu algum anúncio no Instagram falando é a colaboração que faz sucesso? Não, é fique rico, faça sucesso. É sempre unidirecionado. Né? Então, é natural porque é o que vende, pessoas... né? Teoricamente é o que vende. É natural que as pessoas venham mais egoístas. Né? E por isso que o pertencimento ele é muito importante e eu vou falar a palavra permito, mas é dentro do contexto do Nexo. Eu permito que a pessoa entre egoísta para aprender que isso não necessariamente a beneficia. E pode ser que beneficie, tem muita gente que ganha dinheiro assim, mas não vai pertencer àquilo. Mas essencialmente são de pessoas que entendem o valor da colaboração. Eu acho que esse receber que você fala é muito do acolhimento, né? Porque, naturalmente, se ela estiver disposta a passar pelo processo, ela vai ter o que ela deseja. Se não, tá tudo bem também. E daí, cada um, né, no seu direcionamento, no seu caminho. Deixa eu te perguntar uma coisa que vai... Agora sim, vamos caminhando pro fim. Você... eles falaram isso com certeza. Todo mundo, meu Deus, por quê? Você, o Riquini de hoje... Se você volta lá para aquele Riquini do passado, o que você tem para dizer para ele? Qual no passado? Início da jornada. O que vier na sua cabeça. Eu tenho muito carinho pelo Riquini do passado. Né? Que tinha autoestima lá no pé, muito tímido. Um passado recente, vai. Para mim, 30 anos é recente, tá? Ótimo. Eu era um palestrante virtual. Eu sempre gostei muito de caminhar, e eu caminhava e eu ficava imaginando eu dando palestra para um monte de gente. Mas eu jamais faria isso. Eu era muito tímido, mas eu achava que eu tinha algo para dizer para as pessoas. Então eu fazia palestras, isso é um veneno. Na minha cabeça, era tudo perfeito, era o famoso modo de dizer, né? Mas, assim, reconhecido, alguma coisa assim. Né? E isso... você vai vivendo uma realidade paralela que se satisfaz. Você fica feliz com essa ilusão. Né? É um veneno. E aí teve alguns momentos na minha vida que eu falei assim, eu preciso quebrar isso. Né? 2014 foi um momento. É engraçado, né? Que eu fui deixando de ser tímido quando eu ficava em silêncio meditando. É muito, muito doido isso. Né? Mas... Eu tinha confiança de que alguma coisa ia acontecer. Né? Então, se eu falar isso pro Riquini do passado, ele podia falar assim, vai dar certo, não preciso me esforçar. Né? É com prudência. Por isso que não funciona a volta no tempo, né? Ainda bem. Né? Mas é assim, continua no caminho, persevera. Poderia ter acelerado algumas coisas, mas tudo bem, tudo é perfeito como é. Né? E vai dar certo. Né? Ter confiança... persevera, porque eu acho que uma coisa que sempre me incomodou é mentir para conseguir as coisas. E não tô falando que eu sou santo, isso é estratégia. Né? Se você vai lá no Nexo, você é bom no que você faz, mas você é preconceituosa, eu não vou te indicar, porque eu vou ter que ficar classificando quem é que eu posso falar, que você pode falar. E eu conheço pessoas assim. Né? Então, ser bom, ter uma boa entrega e saber explicar isso para as pessoas é estratégia. Né? Se você é ruim, você vai ter que fazer todo o trabalho sempre, do início. Eu conheço pessoas que odeiam vendas porque elas tiveram problemas de saúde. Né? Sempre enganando, do zero. Nunca ninguém vai te indicar porque você é ruim, que você faz, ou sua entrega não é boa. Né? Eu sempre acreditei que fazer esse caminho de integridade era muito importante para mim. Mesmo nos tempos do ateu. Mesmo assim. E no final das contas eu não mudei nada, né? Mas eu não sabia como fazer. E eu quebrei a empresa por causa disso. Né? Então o que eu queria descobrir é como prosperar sem me vender ao capitalismo selvagem. Que hoje em dia para mim é tão claro que é até bobo falar isso. Né? Mas não era lá. Não era lá e pode ser que para muita gente não seja. Né? Não tem que fazer o caminho, não tem que enganar as pessoas, não tem que ser aquele fingir quem você não é. É a autenticidade que vai trazer a confiança. Então, assim, eu gaguejei aqui, fiquei pensando, falei que era complexo ou não, mas todo mundo sente um entusiasmo das coisas que eu falo. Não, verdade, né? em tudo. E elas vão me comprar. Né? Elas vão confiar nisso. Quem tiver que confiar, o nicho que vai concordar comigo. Né? E eu sempre tive essa confiança.
podendo ser abalada por muitas vezes. Falei assim, gente, não tá indo pra frente, o que eu fazia errado? Mas eu falei, persevera. Eu diria aí que 2021, bem no meio da pandemia ali, foi um momento que eu falei assim, eu não vou mais abrir mão de nada do que eu acredito. E assim vai dar certo. A partir daquele momento em minha vida, aconteciam coisas mágicas mesmo, do tipo assim, aparecer dinheiro na minha conta. Sério. Que legal. Né? Onde eu estava bem apertado, eu falei, tá bom, então eu não vou atrás de cliente que eu sei que vai me trazer prejuízo, ou que eu vou ter que ensinar coisas que eu acho que considero são aviltantes. Né? Que o pessoal de vendas busca esse caminho. Isso, é um posicionamento. Atalho, né? A hora que eu comecei a fazer isso de verdade, mesmo com bastante consciência, porque em 2019 eu saí da sociedade, 2020 veio pandemia, você entra num... E agora? Sim. Né? Não teve um dia que minha conta foi pro vermelho. Né? E teve assim, eu tinha aberto uma conta, um banco, não vou falar o nome aqui, um banco ruim, porcaria, né? E eu abri a conta, apareceu 5 mil na minha conta. Uma coisa assim, 4 mil, 6 mil, né? Eu falei, ai meu Deus, sabe aquelas coisas que antes tem que devolver o dinheiro, tudo mais. Fui olhar, não, você tinha uma grana para receber, não sei o que. Falei, mas eu acabei de abrir essa conta. Ah, mas veio pro seu CPF. Gratidão, universo. E aí eu fui entendendo que quanto mais eu faço isso, de uma maneira ou de outra, as coisas dão certo. Eu sou muito feliz, de verdade, assim, grato a vida como ela é. E eu preciso entregar de volta isso, como eu falei que eu estou sempre começando, eu preciso entregar isso de alguma forma, mas não por obrigação, por gratidão. É uma roda da abundância. Eu quero ajudar, do que eu puder ajudar os empreendedores, que é o... Eu trabalhei em poucas empresas, sempre empreendi. Né? Então é como eu me vejo, né? É a comunidade que eu gosto de servir, né? É o que eu tenho que fazer, e é só gratidão, assim, é como uma retribuição de tudo que eu recebo mesmo. 2 perguntas em uma. Primeira coisa... Você sabe que eu não sou bom de responder sim ou não, né? Tá. Primeira coisa quando você vai entender que você zerou a vida, assim, que agora posso aproveitar, posso ir para quantos resorts eu quero, eu zerei a vida agora? Nunca, porque não faz sentido para mim. Tá. Adoro viajar, esse tipo de coisa, mas minha esposa também é super trabalhadora, a gente não tem filho e a gente ama trabalhar. Mas não é mais workaholic. Tá. A gente faz isso porque a gente gosta. Né? O meu sonho é fazer o Vipassana de novo. São 10 dias enclausurado. Vamos ver se eu consigo 2027, 2026. Tá no planejamento. Intenção. Tá, então eu vou ressignificar o Zerei a Vida. Um objetivo específico que você vai atingir e vai falar... Vamos ser mundano, é isso? Bora. Trazer pro chão? Eu zerei a minha vida o ano passado. Tá. Eu tenho um carro quitado, mas não é o carro dos meus sonhos. Tá. Eu tenho um Creta, legal, mas ele é branco porque foi o que deu para comprar. Né? Eu tenho um apartamento quitado. Tá. Tudo foi ano passado. Eu zerei a minha vida. Mas não era apartamento dos sonhos. Né? Tenho um dinheirinho aplicado. Sou muito feliz dando os treinamentos que eu dou, e eu fui contratado por uma empresa para dar treinamento no mercado financeiro, justamente no que eu acredito, que a meta não é tão importante, que o comportamento de vendas é mais importante que o processo de vendas. Tá. E me chamaram para falar sobre isso. Eu falei, você jura? Sério? Eu vou quebrar essa empresa? Eu falei, não vai, a gente vai dar certo e vai dar certo. Vamos mudar o mercado. Isso aconteceu 4 meses atrás. Gente, é muito legal. Maravilhoso. Realização. Porque eu me mantive, eu comecei a ser reconhecido por isso, né? Que não tem nada a ver de ser santo, estratégico. Uhum. E agora começa a fase 2.0, sei lá, que é o próximo carro, é o carro que eu quero ter. A próxima casa vai ser a que eu quero construir ou comprar. Né? Então já zerei a minha vida da fase 1, e aí começa a ir atrás disso de novo. Mas, poxa, eu tenho coisa que talvez a maioria das pessoas não tenham, né? Casa quitada, carro, tenho 4 cartas de consórcio, né? Rodando aí, que uma hora vai virar imóvel ou outro carro. E então já tá. Eu ressignifiquei a pergunta porque a gente teve uma conversa sobre sucesso, né? E no final das contas, zerei a vida é um marco de sucesso. Daí você tá indo para um outro marco de sucesso. Quando você chega lá, nesse aí, que tá, agora eu tenho novos objetivos. Qual é a mensagem que você vai ter para dizer pro Riquini do futuro? Ah, que fofo. Vamos lá.
Eu tenho como missão ali fazer o Nexus chegar... Vamos botar um número redondo a 1.000 empreendedores. São 400, 1.000, 1.200, alguma coisa assim. Até porque vai começar a ser lucrativo, né? O Nexus não é lucrativo hoje. A gente cresce muito devagar, porque a gente tem muito filtro. Você ganha dinheiro quando você coloca alguém para dentro. A gente fica limitando as pessoas que a gente quer, né? E põe realmente... Também é estratégia. Se a gente põe pessoas que não são boas ali, elas destroem o sistema. Sim. Né? Então a gente cresce devagar, mas a gente está começando a ser conhecido. Né? Você fala, o Nexus, já ouvi falar, já fui numa reunião, já dei uma palestra, alguma coisa assim. Quando chegar lá, né, vou falar para o Riquini do futuro, mesma coisa que eu falei do passado, valeu a pena confiar. Né? E para mim, o dinheiro vai vir a partir disso, tranquilamente, sem nenhum problema. Né? Eu tenho uma vida minimalista. Boa parte das coisas que eu tenho foi por não gastar, fora aquelas aprendizado do passado. Foi bom ir para Fernando de Noronha. Mas fora isso, eu sou muito comedida, não preciso de muitas coisas. Né? Nessa Black Friday eu não comprei nada. Olha só. Eu falei, uma cafeteira passou, eu esqueci. Igualzinho a mim, igualzinho. Então, assim, sabe, viver aquela história, já estou gaguejando de novo. Eu vivo o momento presente, então, quer dizer, procuro viver, não é nenhum... Estou subindo em salto nem nada. Né? Então, assim, é difícil para mim fazer isso. Tá? Quando chegar lá, vai ser o hoje. Né? O hoje, daqui a 10 anos, vai ser hoje igual. E né? essa é uma lição, né? Eu tô vou fazer 59 anos em fevereiro. Eu acho, não planejo minha vida, mas eu acho que eu não tenho mais muitas décadas para ser produtivo. Não consigo virar noites, essas coisas assim. Então eu tenho bastante pressa para fazer as coisas acontecerem enquanto eu sou bastante produtivo. Eu acho que eu vou ver bastante, tenho uma tia de 101 anos, não é uma coisa que eu penso, mas eu preciso acelerar, então eu tenho bastante pressa. Tá. Né? Mas essa pressa é sempre o dia natural, de hoje. ela vai... É o presente. Perfeito, maravilhoso. Qual é a sua mensagem para a galera que está nos ouvindo, para a gente... Não acreditem em ilusões. Vou falar especificamente aqui uma coisa que me move muito hoje em dia. Não acreditem nas ilusões que vocês veem nas redes sociais. Esse pessoal explora as fraquezas cognitivas que a gente não tem, que a gente não consegue. É uma fraqueza, é um defeito do ser humano, que algumas palavras, algumas ações, alguns gestos, algumas coisas que a gente vê fazem a gente acreditar em atalhos. Né? E o ser humano, ele tem duas coisas que são intrínsecas a ele. A busca pela felicidade e a busca pelas coisas imediatas. E essas coisas não misturam. Não são compatíveis. Então, assim, vai pelo caminho da felicidade que vai dar mais certo. Existe uma jornada, mas tem uma recompensa muito boa no final. Só que não existe final porque é sempre uma jornada, né? É uma pegadinha? Não. É um desejo meu mesmo. Não, assim, façam o que tem que ser feito. Ninguém fica bombado na academia uma semana. Ninguém aprende a tocar piano em uma semana. Não vai empreender e ficar rico em uma semana. Não pensem nisso. Não montem empresas para vender para alguém e ficar milionário. Pensa sempre em entregar o seu melhor para o seu cliente. É isso que vai fazer tudo dar certo. Sensacional. Com chave de ouro. Como é que a galera te acha? Suas redes sociais? Acertando meu nome é fácil. Então, mas soletre. É ricardo.riccini, RICCHINI. Pode ser pelo Nexus também. Nexus é mais fácil. A gente tem um termo que a gente usa por causa da palavra do networking ser meio vulgarizada, né? A gente usa net sharing, que é uma rede de compartilhamento. Legal. Né? Então, Nexus fábrica de net sharing, e aí se virem para escrever essa palavra. Né? E é isso, vão me achar fácil. Vão. A Lê também vai ajudar ali com a sinalização das redes sociais. Cara, assim, foi sensacional. Nós fomos em várias 4 horas dimensões, né? 4 horas, 12 horas e meia de várias dimensões. Acho que foi muito próspero, muito rico para você que está em casa. Eu vou assistir novamente, eu sempre faço isso e faço as minhas anotações. Eu sugiro que você também faça, porque é muito conteúdo de qualidade. E
muito obrigada pela sua presença aqui. Foi maravilhoso. Venha quantas vezes você quiser, né? A porta tá aberta. Então, um quartinho ali, eu vou dormir na caminha. Agora pode pegar na mãozinha? Pode. Obrigado, Vi, de verdade. Adorei. Muito bom. Foi maravilhoso. E você se mantém conectado aí. Se você não se inscreveu ainda, é sua missão. Vai lá, toca. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com um amigo seu empresário, empreendedor que precisa desse conteúdo e se mantém conectado, porque no próximo temos mais um convidado de muito peso e qualidade para você aqui. Pode, Vivi?